Fala pessoal, beleza? Voltando aí ao assunto da questão do desempenho. Não sei se vai entrar, freando na reta. Voltando à questão do assunto de desempenho, preparação, escape esportivo, etc e tal. Eu sei que a maioria sabe, ou pelo menos acredito que a maioria sabe, mas sempre tem um ou outro que às vezes não conhece, né? E a pergunta que sempre fica é: então por quê? Se é possível melhorar a eficiência volumétrica, se é possível melhorar o desempenho, né? Em alguns casos até melhorar o consumo, retirar alguns itens que agregam peso, custo, como por exemplo o catalisador, que é um item caro, porque a indústria, né, ou a fábrica, como queiram chamar aí, ela já não fornece o produto com a potência que ele poderia vir a ter em alguns casos, tá? Obviamente que isso eu tô falando de uma maneira bem generalista, tá, pessoal? Vai divergir aí de casos para casos. O principal ponto, pessoal, primeiro são as normas, legislação, tá? Legislação de poluentes. E o segundo, e tão importante quanto, é a questão de custo. Então, alguns desses itens, como por exemplo o catalisador, né, uma mistura ar combustível que favoreça mais potência, mais torque, um acerto como um todo, aí no caso dos carros normais, motos normais, até e principalmente os veículos turbo, por que não fazer aí um acerto mais agressivo, que a gente até vê que é possível nos casos aí onde se faz o famoso remap, ou quando você usa os chamados módulos ou injeções programáveis, como Fueltech, Rapid Bike, Pandu, etc. Por isso, pessoal, como eu falei, o primeiro ponto são as normas de emissões. As montadoras, elas têm que atingir, dentro da categoria de cada veículo, cada motorização, um certo nível de emissões, né? E não à toa a gente está tendo tanta mudança como catalisador, injeção eletrônica, injeção direta, acelerador eletrônico, motores diminuindo e adotando turbo e etc e tal. Justamente por questões de exigência, né, de legislação, tá? Então as montadoras, elas não podem simplesmente colocar o acerto mais agressivo se esse acerto ele vai infringir em um veículo que polua mais. Inclusive as montadoras, elas estão sofrendo demais com isso, tá? Muitas têm até burlado, como recentemente teve o escândalo lá da Volkswagen, o chamado Dieselgate, onde os motores eles fizeram uma espécie de programação de dinamômetro, como os testes lá onde eram feitos, não eram feitos testes de rodagem, e sim em uma espécie de laboratório, né, em dinamômetro, com o carro em cima do rolo. Consequentemente, o carro tinha uma estratégia de mapa, né, a injeção eletrônica tinha uma estratégia de mapa que, nesse modo, ela mudava completamente os parâmetros. Consequentemente, o veículo ele atendia às normas de emissão, mas na hora que ele estava rodando mesmo, de fato, no uso real, esses motores eles tinham outro tipo de mapeamento e a poluição era muito maior do que aquela que indicavam os testes, né, o teste de homologação. Tanto é que a Volkswagen foi multada, né, o grupo Volkswagen, Audi e tal, foi multado aí em bilhões de dólares, tá? Isso tem até uma série na Netflix a respeito disso aí. Quem tiver curiosidade vai ver. E com certeza isso não é só com eles, tá, pessoal? Isso são com diversas montadoras. Portanto, as montadoras, elas precisam fazer um mix de tudo, ou seja, extrair a melhor potência, não ultrapassar os níveis de emissões
E outro ponto fundamental é a questão de consumo, que também está ligado a emissões. Ela não adianta ela ter uma moto, por exemplo, 160 que faça 25 com litro, tá? Enquanto uma concorrente 150 vai fazer lá, um exemplo, 40. Obviamente que em termos de mercado vai ser muito difícil para esse veículo, tá? Muita gente não vai querer porque ele está fora da realidade do consumo do padrão da categoria. E o último ponto é a questão, né, de durabilidade. Como eu também já falei em diversos vídeos aí, onde eu trato desse assunto, normalmente, tá, pessoal, quando você se aproxima da durabilidade, do desempenho, perdão, você se afasta da durabilidade. Costumam ser coisas antagônicas, tá? Quando você vai para um lado, você perde o outro. Normalmente é assim, tá bom? Então, quanto mais desempenho você extrai, seja num acerto agressivo, né? Seja colocando mais pressão, seja fazendo uma espécie de preparação para melhorar a eficiência volumétrica, você vai estar fugindo de todos esses parâmetros. O motor tende a consumir mais, tende a ficar fora dos níveis de emissões e tende a não ter a mesma durabilidade, tá? Porque o motor em si, ele é todo projetado para um certo tipo de uso, um certo nível de esforço. É um conjunto. Eu também já falei isso em vídeo, tá? Porque a gente vê muito carro preparado quebrar, principalmente turbo. Eu gosto de usar muito a questão do turbo porque é uma coisa mais extrema. Porque as peças, elas têm um certo nível de resistência, aliás, tá? Então, um exemplo, quando você faz aí um motor, vamos fazer um exemplo fictício, tá? Um carro originalmente ele tem 100 cavalos. Ele é turbo original e ele tem 100 cavalos. Aí você vai lá, ele vem com 0,7 de pressão. Aí o camarada vai lá e me coloca 1 quilo, 1,5 kg, 2 kg de pressão de turbo. O que é que acontece? Ele vai mais do que dobrar a quantidade de ar que a turbina vai injetar. Uma das primeiras coisas que tem de abrir o bico é o turbo. Por quê? Para ele injetar essa quantidade de ar, no projeto dele, ele roda a determinada rotação. Quanto mais pressão você coloca, ele tende a aumentar mais a rotação para conseguir chegar nessa pressão que você determinou. Então, a turbina, ela vai rodar muito mais rápido, em rotação muito fora do que ela foi projetado. É o mesmo que você pegar uma moto dessa aqui, digamos que é para limites de giro de 7.000 e você botar ela para rodar 14.000 giros, 15.000 giros. Obviamente que o motor não vai aguentar. E não é nem um esforço por força, é um esforço por fadiga de repetição, tá? Então a turbina ela não vai quebrar pelo esforço da força em si. Mas vamos para um exemplo de esforço de força. É quando você coloca aí, nesse mesmo motor, aumentando a pressão dele muito, ele passa de 100 cavalos original, quilos de torque, 38 kg de torque. Ou seja, você quase que dobra o esforço em cima dele, a força em cima dele. E aí o que é que costuma acontecer? Quebra biela, quebra pistão. Em muitos casos aí o pistão e biela, quando quebra, ela literalmente sai do bloco, né, rachando, quebrando o bloco. Esses casos vocês encontram aos montes aí, quem não conhece, na internet, tá? Por quê? O esforço que aquela peça foi colocada é muito grande, ela não aguenta. É o mesmo que você aguentar levantar 100 quilos e querer levantar 250. Você não vai aguentar levantar. E se você já estiver de pé e colocarem esse peso sobre você, você vai cair, você vai quebrar. Entendeu? Então, esse é um dos motivos também, a questão da durabilidade. É impossível você manter a durabilidade do conjunto mantendo aí um esforço tão grande sobre ele. Por isso que a questão do liberar giro, do CDI sem corte de giro é tão perigoso. O grande problema não é você colocar um CDI sem corte de giro. O grande problema é você ficar andando o tempo inteiro, ou boa parte do tempo, com o motor fora da rotação.
que ele foi programado, ou seja, excedendo aquela rotação porque você tirou o limite. Tem gente que faz isso, coloca um CDI sem corte e fica o tempo inteiro em todas as marchas indo lá sem o corte. Além do motor estar fora da faixa de eficiência, você está levando ele a um desgaste desnecessário, a um estresse desnecessário. Então esse também é um dos grandes motivos pelo qual a montadora ela não pode colocar um acerto tão agressivo, colocar que o seu motor seja tão forte, tá? Mas sempre tem um pelinho para extrair, sempre. As montadoras hoje elas tentam fazer o máximo de eficiência, tanto é que a gente vê um bocado de motor pequenininho rendendo tanto, né? E a questão do custo, como eu falei para vocês, não tem como eles pegar um motor de produção e fazer um polimento nos dutos, fazer um acabamento nas válvulas e tudo mais. Por quê, pessoal? Isso gera tempo, isso gera custo, não tem como fazer numa larga escala. E isso não é porque somente motos populares ou nacionais. Eu vou dar um exemplo. Peguem o Golf GTI, esse último que a gente tem aí, que é um carro de plataforma global. E se vocês pegarem o cabeçote dele, vocês vão ver que tem muita quina viva, né? Dá para trabalhar muito e melhorar muito o coeficiente dele, né? O CFM dele. Ou seja, melhorar muito a respiração desse motor através de um trabalho. E vocês veem que é um carro caríssimo, né? Obviamente tem carro muito mais caro, mas é um carro caro, é um carro de plataforma global. Então não pode se dizer que é um carro que não tem esse trabalho, porque é um carro brasileiro, nacional e etc e tal, né? É porque infelizmente não tem. As máquinas das indústrias não conseguem fazer esse acabamento fino. Você tem que fazer esse serviço manualmente, o que inviabiliza, vai demorar demais a produção dos veículos, entendeu? Então não tem como as montadoras entregar a melhor performance de um motor por tudo isso que eu acabei de dizer, por todo esse conjunto. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!